Fala galerinha, beleza? Galerinha, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como consumir os dados da API Evolution, tá? Tanto aqui no playground deles, quanto no N8N, beleza? Então, sempre que a gente for fazer algum teste, pegar alguma informação, a gente utiliza o playground. Sempre que a gente quiser criar um fluxo que faça aquilo de forma automática, aí a gente joga aqui para o N8N, beleza? Bom, para fazer isso, o que a gente vai precisar? Primeiro, dos dados da Evolution, tá? Então, quando vocês instalam a API Evolution, como, por exemplo, aí no método que a gente ensina, que é pelo autoinstalador da Orion, no final da instalação, vocês vão ter um dado parecido com esse, tá? Então, a gente vai ter a URL da API, a gente vai ter o link do manager e a gente vai ter a Global API Key, tá? Quando a gente pega aqui o link do manager e a gente acessa, ele vai cair nessa tela aqui. Deixa eu dar um sair aqui para vocês verem. Ele vai cair nessa tela aqui. Ele não vai estar preenchido aqui a Global API Key. Vocês vão pegar a Global API Key da instalação, vão colocar aqui e vão dar um login. A partir desse momento, vocês estão no manager da Evolution API. Eu não tenho nenhuma instância ainda criada, beleza? Quando vocês forem fazer uma solicitação via API, a gente não vai utilizar o manager. O manager é só para verificar as instâncias que a gente tem. Aí a gente vai utilizar a URL da API mesmo, que é a que vocês definiram na hora de instalar, beleza? Bom, então vamos lá. Quando a gente entra aqui na parte da documentação da Evolution, como que eu cheguei aqui? Vou abrir uma guia aqui nova. A gente pode digitar no Google mesmo, API Evolution. Ele vai aparecer aqui já na primeira opção. Entrou na primeira opção, vai aparecer a introdução, e aqui a gente tem como selecionar API, tá? Quando vocês selecionarem a API, precisa se atentar se vocês estão utilizando a V1 ou a V2, porque é diferente. Como que eu sei qual que eu estou utilizando? Vem aqui no nosso Manager e vê aqui embaixo qual versão vocês estão. Se tiver versão começando em 2, vocês estão na V2. Se tiver versão começando em 1, vocês estão na V1, tá? O autoinstalador Orion, por padrão, ele já joga a última versão da Evolution para vocês, tá? Então ele vai pegar a versão lançada, que tiver estável, né? Lançado em produção, e vai colocar para vocês. No dia de hoje, por exemplo, que é dia 28 de 5 de 2025, é a versão 2.23 que está estável, tá? Estável. A gente tem a versão 2.3 rodando, porém ela ainda está em homologação, beleza? Bom, sabendo essas informações, então a gente vai vir aqui agora, tá? E a gente já consegue consumir o dado da V2, beleza? Para que a gente utiliza isso? Vamos supor que eu queira criar uma instância. Como eu faria esse processo? Eu viria aqui, criar instância, eu defino o nome para a minha instância e dou um salvar. A partir daí, eu já criei a minha instância, beleza? Só que, em muitos casos, a gente quer fazer isso de forma automática, né? Quando algum evento acontecer, eu quero que crie essa instância para mim. Como que eu faço isso? Aqui, nessa parte aqui da API Evolution, a gente tem aqui, por exemplo, Create Instance, tá? E esse é a forma que a gente utiliza para fazer. A gente preenche o server URL, barra instance, barra create, e aqui a gente manda o header, né, o cabeçalho. No cabeçalho a gente tem que pôr nossa API key, e aqui na parte dos dados, no body, a gente precisa colocar os dados dessa instância que a gente quer criar, tá? E aí a gente vai ter uma resposta 201 em caso de OK, e a gente vai ter uma resposta 203 em caso de erro, tá? Para ficar mais fácil, o que a gente pode fazer? A gente clica aqui em Try It, tá? E aqui ele já aparece o playground para a gente, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai testar, né? Antes de jogar lá no N8N. Então a gente tem que preencher com o server URL. Então nós vamos vir aqui, nós vamos pegar o server URL. Eu vou colocar com o HTTPS para vocês verem um erro que pode acontecer quando vocês estiverem preenchendo, tá? Então, se eu jogar aqui o server URL, tá vendo que aqui duplicou o HTTPS?
então isso aqui vai dar erro, tá? Então, nesse caso, não precisa preencher essa parte, porque ele já preenche automático aqui, beleza? Então, ele já preencheu o dado que estava aqui como server URL com a minha informação. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a API Key. Aqui no header está aparecendo como API Key. Então, para eu não precisar montar do zero, eu venho aqui no meu dado, eu pego minha global API Key e eu vou colocar aqui na parte de API Key. Ele já preencheu aqui para mim, certo? Tudo que tiver como required é porque precisa ser preenchido. Então, a gente precisa de algumas informações mínimas para ser preenchido e a gente conseguir fazer essa solicitação, beleza? Então, na parte do body, a gente vai precisar do nome da instância, né? Então, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz, criando aqui no botãozinho instância, só que agora eu vou fazer por aqui. Então, eu vou colocar o nome teste. Já preencheu aqui, certo? E aqui a gente precisa saber a parte de integração. O que é essa parte de integração? É se vocês utilizam a API oficial do WhatsApp. Se vocês utilizam a API oficial do WhatsApp, vocês precisam selecionar o WhatsApp Business. Se vocês utilizam a Bails, que é a API não oficial do WhatsApp, aí vocês precisam selecionar aqui, tá? Então, para a gente criar uma instância, a gente precisa só desses 4 dados. A gente precisa do server URL, da API Key, do nome da instância que a gente quer criar e se ela é uma oficial ou não oficial. Vamos fazer um teste? Voltando aqui para cima, eu vou dar um send e ele vai enviar essas informações aqui via API lá para o meu manager. Se tudo der certo, ele vai criar uma instância chamada teste aqui, beleza? Então eu vou pegar aqui e vou clicar em send. Ele já deu 201, então criou com sucesso, tá? Criou uma instância chamada teste. Ele gera aqui uma instância ID também, que depois a gente vai entender certinho para que serve isso. E ele criou como WhatsApp Bails, beleza? Aqui também ele vem uma informação importante que é o hash. O que é esse hash? Isso vai ser como se fosse a API Key dessa pessoa, porém, aqui a gente tem a global, então a gente consegue fazer todas as configurações que a gente quiser, todas as solicitações via API. Já se o cliente tiver o hash, ele só vai conseguir fazer as solicitações se for da API dele. Então, ele não consegue, por exemplo, criar uma instância utilizando o hash, tá bom? Então, por exemplo, bom, para não confundir, vamos lá na primeira parte, tá? Vamos vir aqui na Manager, então, vamos atualizar e já aparece a minha instância teste aqui. Por quê? Porque eu fiz a parte aqui de criar instância. Só que o criar instância é só uma parte que a gente faria. Antes da gente passar para a próxima parte, vamos pegar agora e jogar isso no N8N. Como que eu faria isso? Seguinte, a gente vem aqui na parte onde a gente tem o curly, que a gente consegue ver o como ele está sendo gerado, tá? E aí a gente vai copiar esse curly. É a forma mais fácil de fazer. Vocês vão lá no N8N de vocês, criam um novo workflow. Nesse workflow, a gente vai precisar definir um gatilho, que é um trigger. O que é esse trigger? É o que vai iniciar esse processo. Se eu colocar, por exemplo, no trigger manual, ele vai iniciar esse processo de criação de instância sempre que eu clicar no teste, tá? Se eu colocar, por exemplo, schedule, eu vou agendar essa criação. Então, se eu quiser que crie uma instância uma vez por dia, seria esse schedule. O que geralmente a gente utiliza para criar instância? Ou a gente usa um formulário, tá? Ou a gente usa um evento, que seria um webhook, tá? Então, se eu, por exemplo, for criar uma instância, sempre que alguém preencher um formulário, eu vou selecionar aqui, por exemplo, tá? Se eu for preencher sempre que tiver um novo pedido lá no meu WooCommerce, eu vou utilizar, por exemplo, o webhook, tá? Eu vou fazer aqui com formulário para ficar mais fácil, tá? E, inclusive, esse formulário não precisa ser o formulário do N8N. Eu estou usando aqui para teste, mas vocês podem usar qualquer formulário, tá? Então, se a gente criar um formulário lá no WordPress, a gente só precisa fazer com que o formulário criado no WordPress envie um webhook e chegue aqui para mim, tá bom? Bom, nesse formulário, a gente vai colocar o título dele, né?
Eu vou colocar qualquer informação aqui, ó, cria instância. A gente pode pôr uma descrição do formulário, eu não vou colocar, e aí a gente coloca os elementos dele, né? Quais elementos eu preciso? Vamos criar a parte aqui da solicitação mesmo de criar instância, beleza? Então, o que a gente vai utilizar para isso? A gente vai utilizar um nó que chama HTTP Request, tá bom? Ele faz uma solicitação via HTTP. Geralmente é quando a gente consome API, tá? E para não precisar preencher todos esses dados aqui, que daria para preencher com essa documentação aqui, a gente vai colocar import curly. A gente copiou esse curly aqui, certo? A gente clicou aqui, ó, em copiar. E agora a gente vai vir aqui e vai importar esse curly. Então a gente dá um Ctrl V, dá um import, e ele já vai vir com tudo preenchido, tá? O método post, a URL certinho. Aqui na parte do header ele já está mandando a API key. Aqui na parte do body ele já está mandando todos esses dados, tá? O que eu tenho reparado que dá erro, tá? Como a gente não preencheu todos os dados, em algumas solicitações de HTTP request, ele não vai legal dessa forma. Vamos fazer o teste para ver se ele vai funcionar, tá? Então, eu vou fazer só uma modificação aqui por enquanto, eu vou tirar esse formulário de submissão e eu vou funcionar ele através de clique, tá? Então, quando eu clicar, esse HTTP request vai ser executado, tá? Provavelmente ele vai dar um erro. Vamos testar. Execute workflow. Ele deu erro, certo? Então, se a gente entrar aqui, a gente consegue ver do que se trata esse erro, tá? Então, ele está aparecendo aqui, ó, 403, né? Ele está aparecendo, ó, este nome teste já está em uso. Por quê? Porque eu já criei uma instância chamada teste. Então, ele está tentando criar uma outra instância chamada teste. Vamos vir aqui, por exemplo, na parte aqui que está escrito teste e vamos colocar teste 2. E vamos rodar novamente esse workflow. Agora ele deu outro erro. Ele está falando para a gente checar os nossos parâmetros, tá? Então ele está falando aqui, ó, erro 400, bad request, tá? Aqui está falando que chat-root is not typed string, tal, tal, tal. Então o que a gente teria que fazer? A gente teria que editar esse JSON para as informações que a gente realmente quer mandar. O que eu geralmente faço no dia a dia que fica muito mais fácil do que editar esse JSON aqui, que às vezes se a gente erra uma vírgula aqui, já deu erro, tá? Eu costumo utilizar aqui usando os campos, tá? Quais campos a gente precisa mandar? A gente volta aqui e a gente consegue saber exatamente, tá? Então aqui eu estou na parte do body. Aqui é o que eu vou enviar no meu body, no meu corpo, certo? Aqui no body a gente tem duas informações, que é o instance name e o modo de integração. Então eu posso colocar, ao invés de colocar aquele JSON gigante que ele gerou aqui no curly para mim, eu posso colocar como parâmetro assim, utilizando os campos mesmo, tá? Então o que eu vou ter que definir? Primeiro, o nome da instância, que é o instance name. Então eu vou voltar aqui e colocar instance name. Qual é o nome da instância que eu quero? Teste 2, certo? E aí a gente vai precisar de um outro parâmetro, que é a integração. Qual é a integração que eu vou fazer? Né? Então aqui no valor a gente coloca o WhatsApp Bios. Eu vou copiar aqui desse curly aqui mesmo, só para ficar mais fácil, tá? Mas na verdade a gente só precisa garantir que vai estar escrito certinho essa informação aqui para ele conseguir criar, beleza? Então, ao invés de usar aquele JSON grandão que ele gera, eu estou usando os campos aqui, onde eu tenho o nome da instância, teste 2, e eu tenho o tipo de integração, que é o WhatsApp Bios, para criar uma integração não oficial. Vamos rodar esse fluxo para testar? E agora ele foi, ó, tá? Então ele já criou uma instância chamada teste 2, ele já gerou o hash, que seria a API key dessa instância, tá? E ele já está aqui na nossa manager, teste 2 criado, beleza? Essa é só a parte de criação, beleza? O que daria para eu fazer? Eu não vou querer sempre criar uma instância chamada teste 2, certo?
Então, o que eu posso fazer? Agora sim, eu vou tirar esse clique para funcionar e o trigger que vai acionar ele vai ser um formulário. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar um formulário. Vou conectar esse formulário aqui no meu HTTP request, tá? E agora sim, eu vou dar um nome para o meu formulário, cria instância. Não vou pôr descrição. E agora a gente coloca quais são os elementos do formulário, tá? Porque se eu testar esse formulário, ele não tem nenhum campo para digitar, beleza? Então, como que vai chamar o nome do campo desse formulário? Qual informação que eu preciso passar para frente? Eu preciso passar para frente exatamente qual é o nome da instância que a pessoa quer criar, né? Então, eu posso pegar nesse formulário aqui e vir aqui nessa parte aqui do field name e colocar, por exemplo, a instance name, beleza? Aqui eu consigo colocar se ela é do tipo texto, se ela é do tipo dropdown, se ela é uma data, se ela é um número e assim por diante. Eu vou deixar como texto mesmo. E aqui no placeholder a gente coloca qual informação que a gente quer que aparece no final, dentro da caixinha onde a pessoa vai digitar, tá? E aqui a gente coloca se é um campo requerido ou não. Sim, é um campo que precisa ser preenchido, tá bom? Aqui embaixo a gente também tem a opção, só a título de informação mesmo, que a gente consegue utilizar o bottom label, né? Então, por padrão, ele vai aparecer como submit. Se a gente quiser trocar, a gente pode colocar como enviar, por exemplo, tá? Bom, beleza. Então, sempre que esse formulário agora for acessado, ele vai ter o field name, né? O campo lá, instance name, e ele vai ser do tipo texto, por enquanto sem nenhum placeholder dentro, e quando a pessoa visualizar o botão, vai ter escrito como enviar, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui na parte e a gente tem duas URLs aqui para funcionar. A gente tem a URL de teste e a URL de produção. Como a gente está testando o fluxo, a gente vai utilizar a URL de teste. Copiei a URL. Se eu jogar essa URL aqui numa aba, ela não vai funcionar. Beleza? Por que ela não vai funcionar? Toda vez que eu estiver no modo teste, o meu fluxo só vai funcionar enquanto ele estiver executando. Beleza? Então agora eu vou clicar em executar e aí sim aparece. É o mesmo endereço aqui, porém aqui eu não tinha executado o meu fluxo de teste. Já aqui eu executei o meu fluxo de teste. Então ele já apareceu o campo aqui, instance name. Vamos colocar a informação aqui, teste 3, e vamos enviar para ver o que acontece, tá bom? Beleza, vou fechar essa tela aqui. Agora vamos voltar lá no nosso N8N. Esse fluxo aqui rodou, só que esse aqui deu erro. Vamos ver o que aconteceu. Então aqui eu tenho a informação que foi rodada nesse fluxo aqui do meu formulário, tá? Então ele veio a informação instance name como 3, ele veio submetido a data e aqui ele veio como nome, como modo de formulário teste, beleza? Por que deu erro? Porque aqui, na verdade, eu não tinha colocado para ele entender o dado que está sendo preenchido aqui, né? Então, eu vou abrir aqui o HTTP request e aqui embaixo, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, a gente vai falar que o nome teste2 já existe. Então, ele tentou criar a mesma informação teste2. Mas por quê? Eu digitei teste3 aqui. Por que ele não puxou? Porque eu não mapeei esse campo. Eu deixei aqui o nome da instância fixo. Então ele sempre vai criar o teste 2. E não é isso que eu quero, né? Então eu vou apagar aqui o teste 2. Qual a informação que eu quero que crie? Qual o nome que eu quero utilizar? Eu quero utilizar o nome que vem lá do meu formulário, que é o meu instance name, certo? Então eu vou pegar esse instance name aqui e vou colocar aqui. A partir do momento que eu faço isso, ele não é mais um dado fixo, ele é um dado dinâmico, ele é uma expressão. Então, o campo instance name vai ser preenchido com o dado que eu receber do meu formulário.
nesse caso, teste 3, tá? Se eu rodar esse fluxo aqui agora, ele também vai dar erro. Por quê? Porque eu não tenho mais o dado lá do meu formulário. Então, qual que é o instance name do formulário? Ele não tem, porque eu não preenchi, tá? Então, agora a gente vai fazer um outro teste com o teste 3 e rodar esse formulário para ver se ele vai funcionar, beleza? Então, vamos lá. Vou salvar aqui. Vou vir aqui no formulário de submissão. Posso pegar a teste URL ou posso simplesmente clicar em Execute Workflow. Vou executar, vou colocar aqui teste 3 e vou dar um enviar. Enviado com sucesso. E agora sim, se a gente olhar aqui no formulário, ele foi passado para frente como teste 3. E aqui no meu HTTP request, ele já puxou o dado aqui como teste 3, que ele recebeu do formulário. Tá? E aqui ele já deu o OK, como teste 3 e aparecendo o hash, tudo certinho aqui. Vamos ver se criou? A gente vem aqui no painel da Evolution, vou atualizar e já está aqui, teste 3. Beleza? Vamos executar mais um? Vou vir aqui, execute workflow, vou colocar teste 4. Vou dar um enviar. Ele vai rodar, já veio para cá, já criou o teste 4 aqui, inclusive com o hash. Beleza? Vamos ver se criou mesmo. Vou dar um atualizar aqui. Beleza, já criou. Então é dessa forma que a gente consegue utilizar o N8N, tá? Aqui eu estou usando um formulário, mas eu consegui utilizar outros gatilhos para fazer esse HTTP request, beleza? Para ficar mais organizado, eu recomendo vocês sempre mudarem o nome. Então, depois que a gente tiver vários nós, fica difícil saber qual nó é o que, tá bom? Então, vem aqui e coloca assim, cria instância na Evolution API. Beleza? Só que aí, o que eu posso querer agora também? Eu posso querer apagar essas instâncias, né? Como que eu apagaria essas instâncias? Eu teria que vir aqui no delete, né? E deletar essa instância. Dá para fazer isso de forma automática? Com certeza. É a mesma ideia. A gente vem aqui no material da API Evolution e a gente localiza aqui na parte de instâncias qual é o que faz o delete da instância, que é esse daqui. A gente vai ter também uma informação parecida com o create, tá? Quando a gente clicar aqui em try, ele vai pedir algumas informações. O legal desse playground é que ele já puxa os dados que a gente usou no último teste, tá? Então ele já está preenchido aqui com minha URL e já está preenchido com a minha API key. Qual informação que eu preciso mais para deletar? Eu preciso saber qual que é o nome da instância, né? Porque eu quero deletar alguma instância, só que eu não sei qual que é, né? Então vamos testar aqui com o teste 4. Vamos pegar aqui o teste 4. Vamos colocar aqui no nome da instância. Então eu estou passando para ele. A gente está usando aqui o formato está preenchendo com os dados que a gente colocou. Está passando nossa API key e se tudo der certo, ele vai dar um resultado parecido com esse aqui. Vou dar um send, se tudo der certo, vai apagar o teste 4. Ó, já deu sucesso, instância deletada. Vamos vir aqui agora para ver se deletou mesmo. Beleza, já deletou, certo? Vamos criar lá no N8N um fluxozinho para deletar essa instância? O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, pegar também esse curl aqui, tá? A gente vem aqui no N8N, vou criar um HTTP request. Por padrão, ele vai criar provavelmente aqui na frente, tá? Como se fosse uma sequência de nós, tá? Ó, ele ligou, na verdade, lá no primeiro nó. Então, beleza. Vamos deixar assim por enquanto, mas não vai dar certo porque, na verdade, eu não quero o dado desse formulário para vir para cá, tá? Mas a gente vai entrar aqui no HTTP request, vamos dar um import curl, ele já puxa o último que a gente importou, eu vou apagar, vou colocar aqui o novo que eu quero utilizar. Beleza? Ele já preencheu com os dados aqui. Aqui, o que acontece? Tá vendo que ele está vendo aqui na URL teste 4? Então, ele vai apagar a teste 4, beleza? E aqui ele já está passando a API key também. Nesse caso, ele não está passando nada no body. Se eu clicar aqui em executar, ele vai tentar apagar a teste 4. Porém, a teste 4 não existe. Então, provavelmente ele vai dar um erro, tá?
vou colocar aqui em executar, e aí ele vai aparecer aqui, ó, a instância não existe. Beleza? Vamos tentar com a teste 3. Então eu tenho, por exemplo, aqui a teste 3 que existe e vou tentar deletar ela, tá? Então eu mudei aqui para teste 3, vou dar um executar. Sucesso, instância deletada. Beleza? Vamos lá na manager ver se deu certo. E já apagou o teste 3. Então, eu consigo, rodando esse fluxo aqui, fazer ele apagar. Vamos organizar aqui para deixar certo. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar deleta instância na API Evolution. Beleza? Só que, lembra que eu falei que a gente precisa de um gatilho para fazer isso daqui? E esse deleta instância, ele está ligado lá no nosso formulário, né? E, na verdade, isso aqui é um formulário de criação de instância. Ele não é um formulário de deletar instância, beleza? Então, ele não vai ligado aqui. Como que eu posso fazer isso aqui para deletar a instância? Eu posso colocar alguma lógica por trás, né? Então, em que caso que eu quero que delete uma instância? Como que eu vou iniciar esse delete instância, tá? E aí a gente pode colocar vários nós aqui. Antes de criar essa partezinha, eu vou pegar um outro endpoint que a gente tem aqui para testar, que é para a gente verificar as instâncias que a gente tem lá no nosso painel, tá? Então, assim, não quero abrir meu painel, eu quero saber quais instâncias que eu tenho criadas. É exatamente o que esse endpoint vai fazer agora, tá? Então, a gente vem aqui na parte de Fetch Instances, que a gente consegue receber uma lista das instâncias que a gente tem lá. Vou clicar aqui em Try It, ele já preencheu aqui com o server URL, ele já preencheu com a API Key. Aqui, os únicos dados que eu preciso para fazer isso são esses dois, tá? Porém, se eu quiser pegar uma espécie de um filtro, eu posso colocar o nome da instância. Se eu colocar aqui o nome da instância, ele vai puxar um filtro do nome da instância. Se eu botar o ID da instância também, tá? Ou eu posso usar só esses dois dados e fazer essa pesquisa. Então, eu vou rodar esse fluxo só com esses dois dados para ver o que ele vai me retornar aqui no 200, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? E vou rodar agora para aparecer os dados reais. Beleza, ó, ele retornou 200, ok. E aí ele me retorna várias informações, tá? Inclusive com o dado aqui, por exemplo, da teste 2, que eu recebi. Beleza? E também o teste. Então, ele passou para mim a primeira parte aqui, que existe uma instância chamada teste 2, e aqui embaixo um teste, um outro dado, que é a instância teste. Beleza? Só essas duas. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar lá no N8N agora esse fluxo. Vou vir aqui, copiar, vou vir aqui no N8N, vou criar um novo nó HTTP request e vou importar esse curly. Vou apagar o que já estava, vou dar um Ctrl V e importar. Ele já preencheu aqui com a parte de Fetch Instances e ele já busca com os nossos dados aqui de API Key, certo? Por padrão, ele geralmente conecta no próximo nó aqui, tá? Mas não é o que a gente vai utilizar. Então, a gente tem o nó de deletar, a gente tem o nó de criar e a gente tem o nó que agora a gente vai renomear ele para lista todas as instâncias. Beleza? Bom, então, quando eu executar esse nó aqui, ele vai listar todas as instâncias que a gente tem, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em executar, ele me retornou 2 itens, certo? Aqui vocês têm 3 formas de verificar. Tem o JSON, que é igual àquele que a gente recebeu aqui, né? A gente tem a parte de tabela, que aparece por linha, e a gente tem também a parte de esquema, que aparece dessa forma aqui para vocês. Eu vou utilizar aqui em tabela para ficar mais fácil de visualizar.
Mas basicamente a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar os dados e a gente vai deletar uma instância, tá? Aqui vai depender do caso de cada um, tá? Estou fazendo essa aulinha aqui de teste só para vocês aprenderem o que dá para fazer, tá bom? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui uma condição. Quando que eu vou deletar? Quando determinada condição acontecer. Então eu puxei todas as instâncias, mas eu não quero deletar as duas. Eu quero deletar caso alguma condição seja atendida ou não, tá? Como que a gente faz condição? A gente coloca o nó if, tá? O que o nó if faz? Ele verifica a condição se é igual ou diferente ou parecido ou maior que, enfim, tem várias formas da gente comparar, né? O primeiro com o segundo, beleza? Então, se a gente reparar aqui nos dados que a gente recebe, a gente tem, por exemplo, o status da conexão, que ele está aqui como close, né? Se eu vier aqui na minha manager, vou pegar, por exemplo, esse teste aqui, vou clicar aqui, vou colocar para abrir o QR Code, vou entrar aqui no meu WhatsApp, só para conectar essa instância, para vocês verem que agora uma delas já vai aparecer com a informação diferente, tá? Está conectando aqui no meu WhatsApp. Beleza. Então, se eu olhar agora, a teste está conectada e a teste 2 não está conectada. Eu vou rodar o fluxo de novo agora para vocês verem que muda esse connection status. Então eu tenho aqui, ó, tabela. Teste 2, close, teste, close, que era o momento onde eu rodei esse fluxo a forma que estava. Eu vou rodar ele de novo, tá? Então eu vou clicar aqui em play, rodou de novo, beleza? Vamos ver o que o if recebeu? Agora ele recebeu, ó, o teste está como open e o teste 2 está como close. Então eu tenho uma instância que está conectada e uma instância que não está conectada. Vamos supor que nesse if eu queira fazer uma condição de somente deletar as que não estão conectadas. Eu posso utilizar esse campo connection status, tá? Para fazer isso, ou aqui no table eu clico e arrasto, ou pode vir aqui no schema também e puxar, tá? A gente joga aqui, ó. Qual que é a condição? Se connection status for igual a, que a gente coloca, ele vai retornar como verdadeiro ou falso, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, como connection status é open, ele vai ver se essa condição é verdadeira ou não. Então, nesse caso, eu tenho uma condição que é verdadeira e uma condição que é falsa, tá? Eu vou rodar aqui o fluxo. Deixa eu dar um salvar aqui. Deixa eu atualizar essa tela aqui que ele não rodou. Vamos de novo. Então, vou dar um play aqui de novo. Recebeu e vou rodar o if. A gente está com algum probleminha aqui no if, hein? Descobri aqui o que aconteceu, galera. Falha nossa. É que, na verdade, como ele tem esse formulário aqui como trigger, a gente tem um trigger para acionar esse. Só que essa parte de baixo não está atrelada em nenhum trigger. Então, por isso que não funcionou. Então, eu coloquei um outro trigger aqui, só para a gente utilizar como clique mesmo, tá? Então, quando eu executar para testar, ele lista todas as instâncias, ele me retorna aqui as duas instâncias. Opa! Ele me retorna aqui as duas instâncias, teste close, teste 2 close e teste open, tá? E agora sim o meu if consegue funcionar, porque agora eu tenho um trigger aqui, tá? Então eu vou rodar essa função. Ele vai verificar se o connection status é igual a open. Um vai sair como verdadeiro, um como falso. Beleza? Então o true saiu como o teste, porque ele está como open, e o false ele saiu teste 2, porque ele está como close. Então, o que eu poderia colocar aqui na frente? Eu poderia colocar condições.
Então, se a conexão estiver conectada, o que eu tenho que fazer? Eu posso, por exemplo, colocar um nó aqui chamado do nothing, que ele basicamente faz não faça nada, tá? Então, se listar as instâncias e ela estiver conectada, não faz nada. Agora, se ela não estiver conectada, o que eu vou fazer? Aí eu posso deletar essa instância, tá? Aqui na parte de deletar instância, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que colocar aqui qual é o nome que eu quero utilizar aqui, porque não vai ser o teste 3, vai ser o nome que vem do nó if, beleza? Então aqui a gente pode selecionar como expressão, eu posso vir aqui onde está o teste 3, apagar o teste 3, eu venho aqui no campo name, ou no tabela, ou no schema, tanto faz, e a gente joga esse name aqui na frente, tá? Então, nesse caso desse fluxo que eu estou rodando, ele vai deletar uma instância que se chama teste2, beleza? Esse dado vai ficar dinâmico. E aí, a gente vai executar esse passo. Ele deu como sucesso, instância deletada. Se a gente entrar aqui, já não tem mais, tá? Se eu for rodar de novo esse fluxo, se eu der um play aqui, listar todas as instâncias, agora eu tenho só uma instância ativa, e verificar se tem alguma desconectada, ele já não vai executar nada aqui, porque não tem nenhuma instância desconectada, tá bom? Mas eu não quero que seja feito de forma manual isso, eu quero que o meu sistema verifique uma vez por dia se isso está feito ou não. Então a gente pode mudar esse nó aqui de quando clicar, e a gente pode vir aqui, por exemplo, e a gente pode colocar o nó de agendamento, tá? Então, se a gente pegar esse nó aqui de agendamento e colocar aqui, a gente consegue definir, né, qual é o intervalo. Dias, segundos, minutos, horas, semanas, meses. Eu vou definir, por exemplo, dia. Quantos dias entre os triggers, né? Uma vez por dia. Se eu colocar 2, vai ser dia sim, dia não e assim por diante. Qual o horário que eu quero que faça esse trigger, tá? Meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da tarde, enfim, vocês definem aqui e aqui os minutos, tá? Então, o que esse trigger vai fazer? Uma vez por dia, à meia-noite, ele vai executar o fluxo. Qual que é o fluxo? Ele vai listar todas as instâncias, ele vai ver qual está conectado ou não, e ele vai deletar a instância que não estiver conectada, tá bom? É um fluxo simples, tá? Mas para vocês entenderem como que a gente consegue consumir a parte da API Evolution. E aí a gente pode utilizar outros também, tá? Então, o que a gente mais utiliza, por exemplo, essa parte que eu fiz de conexão aqui, né? Deixa eu desconectar ela aqui de novo só para vocês verem. Ó, essa parte de conexão que eu cliquei aqui no Get QR Code, que ele gera esse QR Code aqui para mim, dá para a gente fazer também. Como é que a gente faz? A gente vem aqui na parte do Instance Connect, tá? Onde a gente consegue colocar o server URL, API Key. Aqui a gente põe o nome da instância, né? Que a gente quer fazer a conexão dela. A parte do number não precisa, tá? Que não está como required. E a gente vai enviar. E ele vai retornar para a gente um código aqui, base 64, que é basicamente o nosso QR Code. Então, se a gente jogar isso aqui lá no nosso N8N, ele vai gerar um QR Code com esse dado. A gente pode também reiniciar uma instância. Mesma coisa, a gente fala qual é o server URL, qual a authorization, qual o nome da instância, e ele vai reiniciar. Aqui a gente pode verificar o status da conexão, né? Então eu quero verificar qual o status da conexão teste. Eu dou um enviar aqui e ele retorna para mim 200. A conexão teste está como connect, né? Que seria esse status aqui de conectando. A gente tem como utilizar também a parte do logout. Então, vamos supor que eu vou criar aqui um sisteminha que ele vai identificar se o cliente, por exemplo, não pagou a minha instância ali pelo uso, alguma coisa assim, e eu quero fazer o logout dela, né? Então, da mesma forma, eu venho aqui, coloco os dados, qual a instância que eu quero deslogar, coloco aqui a teste e mando
vai deslogar essa instância, forçando o usuário da próxima vez que ele for fazer, ele vai ter que fazer um connect novamente. Tem o deletar, que a gente já viu, e a gente tem o set presence, que eu particularmente nunca utilizei, tá? Mas é está disponível ou não. Seria uma outra forma da gente é, limitar esse usuário a utilizar. Né? Então eu posso usar o logout, né? Que ele desloga esse usuário, mas se o usuário tiver acesso a logar de novo, ele vai conectar. Então o set presence a gente seta essa instância nossa, né? Como disponível ou indisponível, né? Então vamos fazer o teste aqui já para a gente deixar certo. Ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, server URL da API, o nome da instância, eu posso colocar aqui como disponível. Então, quando eu enviar, ele vai aparecer aqui, provavelmente que já está como disponível. Né? Então, por isso que não deu certo. Vamos fazer o teste aqui agora com o Navaliable para ver o que dá. Ele também deu 400. Vou ser sincero para vocês que essa parte aqui do set presence eu não tinha verificado ainda. Não sei se ela funciona só quando o QR Code está conectado. Vou fazer o teste já, que a gente já tira essa dúvida. Estou tentando escanear o QR Code, está falando que não é possível. Então pode ser que apesar de ter dado o erro, ele tenha colocado como não disponível, hein? Vamos colocar aqui a variable só para ver se vai. Porque o que eu achei estranho é que deu o bad request aqui pra gente, né? Então, vamos tentar conectar aqui de novo. Get QR Code. Olha, parece que é isso mesmo, galerinha. Agora ele está conectando. Bacana, bacana, bacana. Nunca tinha utilizado, não. Então vamos fazer mais um teste aqui. Vamos colocar como unavailable. Vamos dar um send. Presence unavailable. Se a gente vier aqui na nossa evolution, ele está como conectado, mas ele está como não disponível. Enfim. Interessante, nunca tinha utilizado essa parte aqui não. Preciso estudar um pouquinho melhor para ver o que ela faz. Talvez seja mais interessante do que a gente deslogar na hora de tirar o usuário. Beleza, galerinha? Aqui na parte do consumo, aqui a gente explorou só a parte de instâncias, tá? Criar uma instância, verificar as instâncias, conectar, reiniciar, ver o estado da conexão, deslogar e deletar. Mas ele tem infinitas não, né? Ele tem muitas opções aqui. Então a gente consegue definir o webhook. O que é esse webhook? Se a gente vier aqui na nossa instância, aqui na parte de eventos, a gente tem aqui o webhook. Então, se a gente trabalha, por exemplo, com chatbots, toda vez que esse número receber uma mensagem, eu quero que acione um webhook. É aqui que a gente define. Então, ao invés de definir de forma manual, a gente consegue definir por aqui, tá? E também procurar o webhook. Aqui a gente tem a parte de configurações também, né? Então a gente tem basicamente essa parte aqui do configurations, né? Então aqui a gente tem rejeitar chamadas. Então eu posso pôr aqui, por exemplo, para que esse número é um bot, ele não vai receber chamadas. Então, quando receber uma chamada, envie uma mensagem para esse cliente. Como que eu defino isso? É exatamente aqui. A gente coloca a URL padrão, API key padrão, qual a instância que eu estou fazendo, e aqui no reject call a gente põe como true ou false, né? Então eu quero que rejeite todas as chamadas, né? Aqui a gente tem também a parte de ignorar grupos, ficar sempre online, mensagens lidas, sincronizar o histórico completo das conversas, né? Ao escanear o QR Code, se a gente trabalha com chatbot, alguma coisa que tem que trazer, né? Esse histórico. E aqui a gente tem a parte de ler o status. Então a gente consegue definir todas essas configurações fazendo essa solicitação via API aqui. Beleza? São os mesmos dados. Eu quero que ignora grupo. A gente vem aqui e coloca um true, eu rodo aqui, ó, e aí a gente vai aparecer esses dois dados aqui. Deixa eu colocar o nome aqui da instância, só para mostrar para vocês. Na parte de mensagem call, vou pôr aqui eu quero não estou disponível.
Estou disponível agora. Aqui eu não quero sempre online, eu não quero mensagens lidas, nem status e nem histórico, tá? Então, se tudo der certo, ele vai colocar como reject call, né? Ele vai ativar essa chavinha. Opa! Ele vai ativar essa chavinha aqui, deixa eu até desligar aqui, né? Que eu não salvei. Ele vai ativar essa chavinha aqui e ele vai também já colocar a mensagem como disponível, em caso de indisponível aqui. E ele também vai colocar para ignorar grupos. Então, ele vai marcar essa caixinha aqui também no ignore grupos. Então, marca essa caixinha, vai aparecer o escrito e vai habilitar essa caixinha também. Vamos dar um enviar aqui para ver se vai. Ó, já deu como ok, né? 201. Ele ativou o grupo ignore true, reject call true e message call não estou disponível agora. Os outros ele não mexeu. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou atualizar essa página e voilá, tá aqui, ó. Ele já está agora para rejeitar a chamada, já apareceu a mensagem que eu mandei lá e já apareceu para ignorar grupo. Aí da mesma forma que a gente fez aqui no N8N com os outros para teste, a gente poderia pegar esse curly aqui e fazer um fluxo automático ali que define se vai ignorar um grupo, enfim, tá? E aí aqui a gente tem as outras opções, né? Então, por exemplo, na parte de enviar mensagem, quero que envie uma mensagem, esse dado aqui que eu utilizo, server URL, API key, o nome da instância, para qual número eu estou enviando e qual a mensagem de texto que eu quero enviar. Eu posso enviar aqui, fazer um teste e depois eu pego o curly aqui, copio, jogo lá no meu N8N para fazer esse fluxo automático. Sempre que algo acontecer, ele pega uma condição, faz alguma coisa e envia essa mensagem para o meu cliente, por exemplo, tá? Então é assim que a gente explora a parte da API Evolution. Depois tem várias informações, tá? Para checar se é WhatsApp, a gente usa bastante, para procurar mensagens, procurar contatos, enfim, tem bastante informação aqui, tá? Tem também a parte aqui das integrações, né? Com o Typebot, com a OpenAI, com o Evolution Bot, com o DeFi, com o Flowise, com o Chatwood, WebSocket, enfim, ele tem todas essas partes aqui via API, que na verdade seria todas essas configurações aqui que a gente tem, né? Só que de forma de, ao invés de eu vir aqui preencher todos os dados do meu Chatwood, por exemplo, ele permite eu fazer isso via API, seja testando aqui, ou seja, criando um workflow aqui. Beleza, galera? Espero ter tirado a dúvida de vocês, para vocês saberem aí como consumir da melhor forma possível a API Evolution, que às vezes a gente usa ela para uma determinada coisa, mas para vocês entenderem que dá para fazer com muita coisa, tá? Só lembrando que para essas solicitações aqui, principalmente da parte de criar instância e da parte de configurações, como é uma configuração que a gente está fazendo no painel, a gente precisa da Global API Key, tá? Agora, para o usuário de vocês, que vocês vão passar a informação para eles não terem acesso ao painel, vocês podem passar o nome da instância, né, que é teste, a URL de vocês, que é a mesma, mas não passem a Global API Key. Vocês vão passar o hash deles, que é esse daqui, que aparece aqui, que quando a gente faz uma solicitação aqui ou cria uma nova instância, é o mesmo que aparece para a gente, tá? Com esse hash, ele também vai conseguir enviar os dados. Vou só fazer esse último teste para vocês entenderem, tá? Então vamos supor que eu vou passar para o meu cliente teste que ele vai utilizar. Eu não vou mandar API key para ele. O que eu vou passar? Eu vou colocar nome da instância, eu vou colocar API URL, tá? Deixa eu deixar mais aqui para ficar mais na ordem que a gente costuma usar. E eu vou passar a API Key, mas eu não vou passar a global, tá? Eu vou vir aqui, vou pegar esse hash aqui, que eu poderia pegar aqui, mas eu poderia pegar também num fluxo automático, tá? E vou pegar aqui e vou colocar aqui essa informação. Então, quando eu for passar para o meu cliente, eu não vou passar esse dado, eu vou passar este dado aqui. Ah, mas vai dar para ele utilizar? Normal. Então, por exemplo, se ele for enviar uma nova mensagem, eu estou aqui em Send Plain Text, ele vai pôr em try it, só que ele não vai ter essa API key aqui, tá?
Então ele vai colocar o server URL dele, que é esse daqui, que é o mesmo que o nosso. Ele vai pôr o nome da instância dele, que é esse daqui, e ele vai colocar a API Key. Qual que é a API Key? É o hash dele que a gente passou. Na hora que ele pegar aqui e dar um enviar, opa, eu não coloquei os outros dados aqui. Eu tenho que colocar para quem que é o número, né? Não coloquei para quem que é e não o que, que eu quero escrever, aí não manda, né? Mas quando ele preencher os dados, ele não está usando a Global API Key, ele está usando a hash dele, e quando ele der o enviar, a mensagem vai normal, tá? Já enviou essa mensagem aqui. Então ele consegue consumir a API Evolution, mesmo sem ter o dado da API Key. Então, se ele tentar pegar, por exemplo, a API Key dele aqui, ó, vim aqui no seu Evolution Manager, vou dar um logout aqui, acessar o manager e tentar colocar a senha dele, ele não vai conseguir acessar o manager, tá? Nem se ele tirar os espacinhos aqui, ó. Já viu o pessoal falando, ah, mas se tirar o espacinho dá certo. Também não dá certo, porque ele não tem a Global API Key. Beleza? Então, se vocês passarem esse dado aqui da Global API Key, basicamente a pessoa vai conseguir entrar aqui no painel e deletar tudo que vocês têm ou fazer qualquer modificação. Então, quando vocês forem alugar uma instância ou, enfim, atender o cliente de vocês aí, não passem a Global API Key. Acho que eu já falei isso várias vezes, está até chato, mas passem o hash, que é o que vocês recebem, tá bom? Eu vou fazer mais um teste só para vocês verem onde que recebe esse teste. Aqui, eu vou vir no meu formulário, por exemplo, vou executar o meu workflow, ele abriu o meu formulário. Eu vou colocar aqui que agora eu quero criar uma instância João, sei lá, Pedro, vai. A minha instância vai chamar Pedro. Eu vou dar um enviar. Assim que eu der enviar, ele gerou aqui os dados da minha instância. Então, qual que é o instance name? É Pedro. Beleza? Qual que é a URL? A URL é sempre padrão, tá? Então, não tem problema vocês deixarem isso como fixo. Agora, qual que é a API Key? Aí é essa que vocês têm que tomar cuidado de não passar. Tá vendo esse hash aqui? Ó? É esse aqui. Então, vocês pegam o hash aqui e aí a gente coloca como API Key. Então, é esses 3 dados aqui que eu vou passar para o meu cliente para ele conseguir fazer as solicitações. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham entendido. Se vocês ainda assim tiverem alguma dúvida aí, deixa pra gente. Acho que foi um vídeo um pouco longo, achei que ia ser mais rápido, mas eu acho que tira boa parte das dúvidas aí de vocês trabalharem com o consumir os dados da API Evolution, tá? A única parte que é um pouquinho mais complicadinho é a parte da parte de gerar o QR Code aqui, né? Então, na parte de conectar, seja na primeira vez quando cria, ou na parte aqui de conectar automático, é um pouquinho mais chatinho, porque a gente mexe com aquele código base 64, então eu preciso fazer um meu N8N entender que aquela informação que ele recebe, né, que aquele code que ele recebe, precisa ser transformado em uma imagem, tá? Mas aí, se vocês quiserem, a gente grava vídeo sobre isso também, que não tem muito segredo, só é um pouquinho mais trabalhoso, beleza? É isso aí, curta o vídeo, curta o canal aí, se inscreve no canal, né, para vocês receberem, compartilha com os amigos aí,